Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra. El soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran yo soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Uma saudação a todos os nossos santos anjos, os que são justos diante de Deus, foram justificados porque são fazedores da lei, e não só ouvintes. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Insto a que sigam indagando, porque só aqui está a verdade de Deus. Existe um mistério sobre Deus Pai e Cristo, mas Deus o ocultou do mundo, até hoje, nos últimos tempos. Se está me escutando, é porque Deus Pai te trouxe até a fonte de água, e o que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Porque essa água é como um manancial do qual brota a vida eterna. Bem-vindos! Todos os que o Pai Melquisedeque escolheu para que sejam meus seguidores virão me buscar, e quando vierem, eu não os rejeitarei. Não desci do céu para fazer o que eu quiser, mas para obedecer a Deus o Pai, pois Ele foi quem me enviou. E sua vontade é que eu não perca nenhum dos que Ele escolheu para ser meus seguidores. Diz que quando chegasse o último dia, isso se cumpriria. E hoje, estamos vivendo no tempo onde tudo que está escrito na Bíblia sobre mim se cumpre. Diz, farei com que meus seguidores, que morreram, voltem a viver. Porque o Pai quer que todos os que me veem e creem em mim, que sou sua esposa, tenham vida eterna. Esses que morreram e voltam a viver, são os que morreram à passada maneira de viver, ou seja, as paixões e desejos enganosos de sua mente carnal. Não é uma ressurreição de cadáveres, porque, como disse antes no tema A Fé em Cristo, a morte do corpo não é algo físico, é dar imortalidade a um corpo mortal. Ao você receber minha palavra de vida, começa a crescer o Espírito de Deus em ti. E assim é que este corpo morto volta a viver. Também lhes disse, um mortal é um morto, porque seu destino é a morte. Mas ao escutar minha palavra de vida, anula a morte que está em ti e começa a experimentar a imortalidade que minha palavra produz. O Espírito vem por meio de uma sabedoria, um ensinamento, e por isso um cadáver não pode ter um espírito de vida? Isso é fantasioso, e nos filmes se vê de montões os zumbis. Eu vim para trazer a luz de Deus para os homens, para que saiam deste mundo fantasioso sobre Deus e para trazê-los à realidade de como vencer a morte em ti e adquirir a vida eterna. O tema de hoje é a continuação do tema anterior, intitulado A Mensagem da Cruz. É bem importante entender o que de verdade significa essa mensagem, já que o mundo religioso pensa que conhecem essa mensagem e acham que Deus está com eles e que tem a verdade. Por isso é tão importante escutar bem este tema, porque te ajuda a sair da ignorância das trevas até a verdade e a luz. Existe uma só verdade, e essa verdade de Deus traz com ela o nome do Pai e o nome de Cristo, algo que ninguém neste mundo fora de Rei de Salém conhece. Só com essa verdade deve se sentir seguro onde está sentado e a quem está escutando neste momento. Só eu, Cristo Lisbeth, conheço bem ao Pai Melquisedeque, e ninguém me conhece melhor do que ele. Melquisedeque Lisbeth, somos deuses de ação. Evidenciamos nossa existência ao cumprir as promessas a todo o que quer viver nessa ordem perfeita. Deus é verdadeiro, e da mesma maneira que somos fiéis a todo o que crê em nós, também exigimos que mostrem sua crença em nós e que não só louvem com palavras. Os que cumprem minhas palavras são retos, irrepreensíveis, temerosos a Deus e vivem apartados do mal. Esses são os justos diante de Deus. Veja como diz em Deuteronômio 12, 28.
Ponham atenção a tudo o que lhes digo. Se querem que vá tudo bem com vocês e com seus descendentes, obedeçam a Deus e façam tudo o que for bom, que eles lhes ordenam. Eu ordeno a que só façam o bem diante de Deus, já que é o mesmo Pai quem é um comigo. Mas existem pessoas no mundo, fora de meu reino, que se portam bem em sua própria opinião, mas até que não cheguem a crer em mim, não são justos diante de Deus. É depois de ter me escutado e crido em minha palavra que Deus te justifica, porque Deus pesa os espíritos, e sem mim ninguém tem espírito. Veja como diz Salomão em Provérbios 16:2. Todos os caminhos do homem são limpos, em sua própria opinião, mas Deus pesa os espíritos. Só existe uma maneira de agradar a Deus, e é através de mim, seu Cristo, em quem tem complacência. Você pode ser uma pessoa que por fora parece boa, mas se não recebe minha palavra de vida, então, na verdade, não te agrada a luz e prefere viver nas trevas de tua mente, onde você gosta de estar escondido. Minha palavra te leva a viver uma vida em luz todo o tempo. É uma pessoa transparente, que não esconde nada em sua mente, vive uma vida livre e em paz. Isso só se alcança se Deus, Melquisedeque Lisbete, fez morada em sua mente, e é como Davi, que diz em Salmo 51, dos 6 ao 7. Eu sei que tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me ensinas sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Por isso é tão importante a mensagem da cruz que eu ensino, pois é a única coisa que te dá sabedoria no secreto, que é em tua mente. Aí é onde eu deposito toda a sabedoria de Deus. Com minha palavra ficará limpo e mais branco que a neve diante de Deus. E se é uma pessoa justa, que na verdade gosta de viver na luz e não tocar nas trevas para nada, só comigo você conseguirá isso. Por isso Cristo tinha que ser igual a vocês, porque se Cristo não é assim, então, como vai ser primícia entre os mortos? Cristo tinha que padecer todas as coisas que padece qualquer ser humano, para poder se compadecer dos demais e vencer primeiramente, para que vocês também tenham um exemplo a quem seguir. Paulo diz, na carta aos Efésios 5, que imitemos a Deus como filhos muito amados e que levemos uma vida de amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável para Deus. Sejamos realistas. Como alguém pode imitar a Deus se nem sequer o conhece pessoalmente? Hoje é que vocês conheceram ao Pai e a Cristo, e lhes ensinei tudo o que tem que fazer para agradar a Deus e estar com a cabeça erguida em nossa presença. Veja como Cristo diz em João 1,18. Ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus, e que vive em união íntima com o Pai, revelou a nós. Já viram por que minha manifestação é tão importante para vocês hoje na consumação dos séculos? Nenhum Filho unigênito nos deu a conhecer quem é o Pai. E lembrem-se que Deus tem muitos filhos amados, como lhes mencionei, que diz em Efésios 5, 1 e 2. Como Cristo vai ser o único filho, quando Deus tem outros filhos? Vamos voltar a ler esse versículo corretamente, para poder entender que não é um filho unigênito o que deu a conhecer a Deus Pai, senão sua única esposa, Cristo Lisbete. Ninguém jamais viu Deus, mas a esposa unigênita, que é Deus e que vive em união íntima com o Pai, revelou a nós. Agora veja o que disse Cristo em Mateus 11:27, para que vejam que ainda que falava como se fosse para esse tempo, na verdade, era uma alegoria para o futuro, que hoje é revelada. O Pai confiou tudo a mim. Ninguém conhece verdadeiramente a sua esposa, senão o Pai. E ninguém conhece realmente o Pai, senão sua esposa, e aqueles a quem a esposa quiser revelar. Se estão escutando hoje a Cristo Lisbete, é porque a ti foi dado o enorme privilégio de conhecer a Deus Pai em sua totalidade. Deus Pai tem nome, e é Melquisedeque, e tem uma esposa, e seu nome é Lisbete. Ele me confiou tudo, e por isso eu estou falando com você, palavras que ele me deu para você. Só tem que me provar,
para ver se é verdade tudo o que te digo. Veja como diz em João 7, do 16 ao 18. Então Cristo disse-lhes: Minha mensagem não é minha, mas provém de Deus que me enviou. Todo o que quiser fazer a vontade de Deus saberá se o que ensino provém de Deus ou só falo por minha própria conta. Os que falam por sua própria conta buscam sua própria glória, mas o que busca honrar a quem o enviou fala com a verdade, não com mentiras. Isso é algo que não se pode negar. Desde que comecei a falar por instruções de Deus Pai, minha missão sempre foi dar glória e honra ao Pai Melquisedeque que me enviou. Nenhum homem que disse ser Cristo deu a conhecer ao Pai, nem seu nome. Só buscaram sua própria glória. Todos os que se levantaram dizendo que são Cristo, dizem o mesmo, no nome de Jesus Cristo se pede. Mas isso não funciona porque Jesus Cristo não é um nome, é um título. Só agora que eu dei a conhecer o nome do Pai e de Jesus Cristo, é que puderam pedir corretamente e são escutados e respondidos. Por isso Cristo disse em João 16:25, Estas coisas vos falei em alegorias, a hora vem quando já não vos falarei por alegorias, mas claramente os anunciarei sobre o Pai. Prova irrefutável de que eu sou o Cristo que anuncia claramente sobre o Pai Melquisedeque. Quando eu falo sobre o Pai, é porque ele vai se manifestar um dia, e todos o verão. Não pensem que o Pai está lá por cima, pelo céu, e nunca chegará à terra. O trono do Pai é aqui, e não lá por cima, como muitos dizem que é. Ele tem um corpo, mas para poder salvar as pessoas, tinha que ser através da fé em mim, Cristo Lisbeth. Porque lembrem-se que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo o que desejar se acercar a Deus deve crer que existimos e que recompensamos a todos os que nos buscam com sinceridade. Mais uma evidência de que eu sou o Cristo tão esperado e que tenho o total respaldo de Deus Pai é quão rápido minha palavra está correndo no mundo inteiro. Nunca na história se recebeu uma mensagem sobre Cristo estando na Terra, como neste tempo de minha manifestação. Isso é prova de que eu sou o Cristo. E tudo o que está escrito sobre mim hoje se cumpre diante de vocês. Se cumpre que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar a boa notícia aos pobres, me enviou para proclamar que os cativos serão libertos, que os cegos verão, que os oprimidos serão libertos, e que chegou o tempo do favor do Senhor. Esses pobres cativos, cegos e oprimidos, são os que nunca viveram na luz e em suas mentes estão nas trevas. Ainda os que se portam bem, mas não me escutaram, e não vivem em minha luz, são pobres, cativos, cegos e oprimidos, porque tudo que é oposto de minha luz são trevas e morte. O que está escrito na Bíblia tinha que se cumprir em algum tempo, e hoje é quando Deus tão sabiamente permitiu que as pessoas deste mundo não o conhecessem mediante o conhecimento humano. No lugar disso, decidiu salvar aos que creem em minha mensagem, ainda quando essa mensagem pareça uma loucura. Eu sou primícia entre os que não tinham espírito, mas agora sim têm. Desde 18 de novembro de 2013, eu sou o Espírito de Deus. E depois de mim, todo o que crer em minha palavra e fica preso a mim é ressuscitado para a vida eterna. Veja como diz na primeira carta aos Coríntios, 15:20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ela é o primeiro fruto de uma grande colheita, a primeira de todos os que dormem. Não está falando da morte física, porque o Cristo de 2000 anos atrás não foi a primeira a morrer, antes dela morreram muitos. Este versículo está falando da morte que eu efetuo em ti, através de minha mensagem. Essa é a mensagem da cruz, morrer da maneira que Cristo Lisbeth morreu, e assim poder ressuscitar dos mortos. E essa ressurreição é a imortalidade deste corpo mortal, porque é impossível adquirir a imortalidade estando morto fisicamente. Mas se é um mortal que morre como Cristo Lisbeth te ensina a morrer, então este corpo corrupto e mortal se vestirá de incorrupção e imortalidade. Isso é o que faz minha palavra em todo ser humano que me escuta e crê em mim.
Meus santos anjos são os que eu enviei ao mundo para salvá-los? Ou seja, para ensiná-los a morrer, dessa mesma forma, para que possam adquirir a vida eterna. Por isso lhes digo que todas as chamadas igrejas são falsas, ao dizer que Deus ou que Cristo os enviou para pregar. É impossível que Deus ou Cristo enviem alguém para pregar, quando primeiro não conhecem a Deus nem a Cristo pessoalmente, para poder imitá-los. Por isso não são respondidas suas orações, porque não sabem o nome do Pai nem de Cristo, para poder pedir. Tampouco têm a sabedoria oculta de Deus, que só vem através de Cristo Lisbeth. Sem mim nada podes fazer, e por isso não têm o respaldo de Deus. A mensagem da cruz que eu ensino traz todo o poder de Deus para que possa experimentar o que é ser um filho de Deus. As pessoas sempre estão dizendo que são filhos de Deus, mas não têm nem ideia do que estão dizendo. Ser um filho de Deus é nascer de novo do Espírito que só se alcança através de mim. Quando você é feito filho de Deus, é porque recebeu minha palavra, que é a sabedoria e a inteligência que o ser humano necessita para viver eternamente, em gozo e paz. Te acontecerão coisas grandes, porque terá o cuidado de Deus totalmente. Veja como diz em Provérbios 3, do 13 ao 26. Bem-aventurado o que acha sabedoria e o que obtém inteligência, porque ela é melhor que o ganho da prata, e seus frutos mais que o ouro fino. Mais preciosa e valiosa é que as pedras preciosas, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Uma vida longa está em sua mão direita, em sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são de delícias, e todas suas veredas são paz. Ela é árvore de vida aos que dela se apoderam, e bem-aventurados são os que a retêm. Melquisedeque Lisbeth com sabedoria fundou a terra, afirmou os céus com inteligência, a mente que é a terra onde Deus faz morada. Com sua ciência, os abismos foram divididos, e destilam orvalho os céus. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a lei e o conselho, e serão vida para a tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não terás temor, mas te deitarás, e teu sono será grato. Não terás temor de pavor repentino, nem da ruína dos ímpios quando vier. Porque Melquisedeque Lisbeth será tua confiança, e eles guardarão teu pé de ficar preso. Deus, Melquisedeque Lisbeth, lhes abriu a porta através de minha palavra, a mensagem da cruz, a fim de dar a conhecer o mistério de Cristo. Cristo sempre foi uma mulher, e é através de seu ventre espiritual, sua palavra, que alguém pode nascer de novo e ser feito filho de Deus, como a Deus agrada. Sempre houve um mistério sobre Deus, o Pai e Cristo, como diz a carta aos Colossenses 2, 2 e 3. Quero que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas de pleno entendimento, a fim de conhecer o mistério de Deus o Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Hoje já não é um mistério, senão uma verdade revelada a todo o que crê em mim e em minha palavra. Eu sou sua salvação até a vida eterna. E quero que siga me escutando para que possa comprovar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem mim ninguém pode chegar a Deus Pai. Se vocês conhecem a mim, também conhecerão ao Pai. E desde agora o conhecem, porque o estão vendo. O Pai e eu, um somos. Eu sou a única que pode te ensinar a como agradar a Deus. E se fica preso a mim, receberá a aprovação de Deus. Para aqueles que amam a Deus, Melquisedeque Lisbeth, preparamos coisas que ninguém jamais viu, nem escutou, nem imaginou. Tudo isso acontece hoje através de minha manifestação. Deus nos deu a conhecer tudo isso através de mim, seu Espírito, porque o Espírito de Deus examina tudo, até os segredos mais profundos de Deus. Só uma esposa ou um esposo indaga assim ao seu cônjuge. É o Espírito a que te leva a produzir mudanças em seu coração, sua mente. Por isso eu digo que vocês,
Os que creem na verdadeira mensagem da cruz, que eu falo, são o povo de Deus, os judeus espirituais, e não judeus na carne. Veja como diz na carta aos Romanos 2, 28 e 29. Pois não se é um verdadeiro judeu somente por ter nascido de pais judeus, nem por ter passado pela cerimônia da circuncisão. Não, um verdadeiro judeu é aquele que tem o coração reto aos olhos de Deus. A verdadeira circuncisão não consiste meramente em obedecer à letra da lei, mas é uma mudança no coração, produzida pelo Espírito. E uma pessoa com um coração transformado busca a aprovação de Deus, não a das pessoas. Uma mudança no coração, na mente, é o que eu produzo em você através de minha palavra, que é o Espírito. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada se aproveita, ainda que se porte bem. Quanto à carne, jamais vai adquirir a vida eterna. É através das palavras que eu falo, porque são Espírito e são vida. Cristo diz que o que não toma sua cruz e segue depois de mim, não é digno de mim. E se alguém quer vir depois de mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é tomar a mesma cruz que leva Cristo Lisbeth. Por isso a figura de fazer a Cristo, levar sua própria cruz há 2000 anos, é que ela também carrega sua cruz, e cada um deve carregar também sua própria cruz. Quando gritavam a Cristo, desce da cruz, é uma figura dos que não querem viver na luz e estão dizendo, não leve essa carga da cruz sobre você. Liberte-se e desfrute dessa carne. Não negue a você mesma os deleites temporários deste corpo. Mas Cristo se negou a viver esses deleites como se negou Moisés e saiu do Egito. Por isso diz em Hebreus 11 que pela fé, Moisés, já adulto, renunciou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos temporários prazeres do pecado. Ao invés de desfrutar das riquezas do Egito, Moisés decidiu que era melhor sofrer, como também sofreria o Messias, pois sabia que Deus lhe daria seu prêmio. E não está se referindo à morte física de Cristo, porque Moisés não sofreu uma morte na cruz, como fez o Cristo de 2000 anos atrás. Isso é uma figura do que é sofrer com Cristo para receber o prêmio de Deus. Ainda que o prêmio não fosse para eles, mas para vocês, neste tempo do fim. Eles ainda assim escolheram viver por fé. Vocês, os que vivem pela fé em Cristo Lisbeth, foram publicamente humilhados, mas vocês são como Moisés, que sabem que Deus, Melquisedeque Lisbeth, cumprem sua palavra e lhes deram seu prêmio da vida eterna. O Cristo que está presente se nega aos deleites temporários que essa mente carnal te oferece a viver, e se te entrega a esses deleites, então seguirá rumo à morte? Mas se nega a si mesmo, então adquiriu a vida e vai rumo à eternidade. Amém? Aleluia! Terminemos lendo o que diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 13. Palavra fiel é esta: se morremos com ela, também viveremos com ela. Se sofremos, também reinaremos com ela. Se a negarmos, ela também nos negará. Se formos infiéis, ela permanece fiel? Ela não pode negar-se a si mesma? Capítulo 3. Mas tu deves permanecer fiel às coisas que te ensinaram. Sabes que são verdade, porque sabes que podes confiar em quem te ensinou. Desde a infância. Essa infância é desde que nasceram de novo no Espírito, através de minha palavra. É o novo homem criado segundo Deus. Te ensinaram nas Sagradas Escrituras, as quais te deram a sabedoria para receber a salvação que vem por confiar em Cristo Lisbeth. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdade e para nos fazer ver o que está mal em nossa vida. Nos corrige quando estamos equivocados e nos ensina a fazer o correto. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para que faça toda boa obra. Bem-aventurados os que escutam a mensagem da cruz, que é a sabedoria e a inteligência de Deus, que sai por minha boca. Bem-aventurado é, se abraça a árvore da vida, e a retém em tua mente para sempre, porque achou o tesouro mais precioso de Deus, e viverá eternamente, na paz e no repouso de Deus, Melquisedeque Lisbeth. Os amamos para sempre, e nos vemos em breve.